Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje estarei entrevistando Jonatas Monteiro, mentor cristão e palestrante. Seja bem-vindo, Jonathan, como você está? Estou bem, Rita, tudo bom com você? Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde também para o pessoal de casa. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês. Eu que agradeço você aqui contando um pouco da sua trajetória. E para começar, pessoal, não tem nada melhor do que conhecer o nosso entrevistado, não é verdade? Jonathan, conta pra gente quem é o Jonathan, de onde ele veio, como foi toda a sua trajetória Uhum. até chegar e decidir ser mentor cristão. Então, o que acontece? Na verdade, eu vim de uma cultura cristã, bem sólida mesmo, né? Meus pais já eram pastores quando eu tinha 5 anos de idade, então eu permaneci nessa cultura por muito tempo, onde eu fui construído, fui educado. E daí meus pais sempre foram pessoas muito espirituais, muito conectadas com Cristo. E eles foram enviados, né, para uma outra terra, que hoje, né, a gente estamos em Santa Catarina, Chapecó, e eu sou de outro estado. E com isso, com essa educação, com esse aprimoramento dos meus pais em relação à minha vida, principalmente espiritual, teve uma forte influência sobre a minha vida, Rita. E aos poucos, ainda criança, precocemente, vamos dizer assim, eu fui me encontrando em Cristo, né? A minha identidade foi sendo formada na minha adolescência. Com 16 anos, por exemplo, eu comecei a pregar, né? Eu comecei a levar a palavra de Cristo para outras pessoas. Fui estudando, né? Sempre gostei de estudar, pegar em livros, entender sobre a mente humana. E eu percebi o quanto o Espírito Santo ele foi construindo a base sólida assim da ciência dos estudos, né, que eu tinha até então, e a minha base cristã no sentido de ter um relacionamento interpessoal com Cristo. E eu percebi que Deus fez assim comigo, uniu o útil ao agradável, né, o conhecimento e a espiritualidade por detrás disso. Até que eu fui me encontrar como pessoa. E hoje eu percebo, por exemplo, que a minha maior ferramenta, né, para impactar pessoas é a minha comunicação. É o que o Espírito Santo me deu como sabedoria e conhecimento para levar o evangelho. E daí, pouquíssimo tempo atrás, né, o Espírito Santo foi me falando, né? Filho, eu preciso que você se posicione, eu preciso que você apareça por meio das redes sociais, e eu preciso que você leve essa palavra não só nos templos, né, nas catedrais, digamos assim, por meio de pregações ou ministrações da palavra, mas por meio de um conhecimento prático. Daí eu pensei, bom, vou começar com imersões, vou começar com uma mentoria, né, que eu faço mentoria que se chama Mentoria ACE. Então, por que não trazer isso para as pessoas de uma maneira diferente, né? Fugir um pouco do padrão, né, religioso, digamos assim, e trazer algo mais prático, sólido, para que as pessoas venham se encontrar em Cristo, né? E não só em Cristo, mas também no propósito de vida delas. Então, hoje eu trabalho com essas palestras, com essas imersões, né? Hoje mesmo eu tenho uma imersão aqui em São Paulo, na capital, e eu venho trazendo esse trabalho não só de forma online, mas também presencialmente para essas pessoas. E assim eu consigo atingir e transformar a vida através de Cristo. Legal. Hoje tem muitas polêmicas, eu acredito que você de casa também pode, que está assistindo o programa, que talvez veio do meio cristão também. Hoje muitas pessoas estão abandonando a igreja e se perguntam, principalmente filhos de pastores. Você falou que era filho de pastor, que é filho de pastor, né? Sim. Claro. E o que fez você. Pode ser desculpas, pode ser traumas, pode ser, porque hoje em dia a gente vê que muitas pessoas hoje estão transformando a igreja em empresa Uhum. em vez do reino. O que que fez você ser filho de pastor e ainda continuar no propósito? Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, ó, o que a gente vê, na verdade, é que muitos filhos, até de pastores em si, né, eles têm encontrado primeiramente a religião e não a Cristo. Graças a Deus, Rita, eu posso dizer que meus pais tiveram uma influência muito positiva na minha vida, né? A minha mãe, mesmo sendo de assembleia, meu pai também, né, que tem esse lado mais conservador mesmo, mais padronizado, eles sempre me ensinaram Cristo de uma maneira bem genuína, como deveria ser ensinado para uma criança, né? Falar sobre amor, falar sobre fidelidade de Cristo, falar sobre ser honesto, alguém que tem caráter. Claro que assim, né, Jesus ele vem muito mais do que formar o caráter de uma pessoa, mas realmente se tornar uma pessoa que emana essa essência, que emana essa sensibilidade para o reino e em relação também à empatia com as pessoas. Então, o que eu posso dizer para você é que meus pais
foram um pilar que me apresentaram Jesus de forma genuína, o primeiro amor. Então, quando eu tive esse impacto, né, de saber como Jesus era e a forma como a minha mãe, por exemplo, me ensinava, meu pai também, eu pensava, meu Deus, que Jesus incrível é esse, né? Que pessoa incrível. Eu realmente preciso saber quem é. Tanto é que eu jejuava, eu tinha 10 anos e jejuava, para você ter noção. Não porque eu era obrigado, eu tinha que ficar sem comer, etc. Mas olha só o que vivia na minha mente. Nossa, meu pai fala de Jesus de uma maneira tão impactante, tão boa, que eu quero fazer de tudo para conhecer ele. E a minha mãe, por exemplo, sempre foi uma pessoa de muita oração, sabe? Aquela mulher do coque, né? Irmã do coque. Essa é a minha mãe. Daí eu pensava, meu Deus, que legal, que intimidade legal. Aí minha mãe falava, Jesus falou comigo. Eu falei assim, meu Deus, então eu preciso conhecer e ouvi-lo também, né? Tanto é, Rita, que eu tenho esse lado profético também na minha vida muito aflorado, né? Que veio também desde criança, de experiências espirituais muito afloradas, de ouvir a voz, de ter visões espirituais em relação ao futuro, isso de fato acontecer. Então é uma cultura também muito permanente que foi criado dentro da minha casa, ainda criança. Então, enfim, o que eu posso dizer para você, Rita, que me levou ao posicionamento em relação ao meu propósito de vida em Cristo? Foi que eu fui afunalando isso, né? Fui aprimorando isso e eu pensei, eu quero pagar um preço. E que preço é esse? Eu quero me consagrar, eu quero jejuar, eu quero conhecer. E graças a Deus eu pude conhecer a verdadeira pessoa do Espírito Santo, né? Eu percebi que ele é uma pessoa que tem sentimento, que tem emoções, que tem fala também, né? Ele não só ouve, mas ele fala com a gente. E eu não sabia disso. Então, meus pais, eles me influenciaram a conhecer a pessoa do Espírito Santo e não a religião, não as liturgias, né? Por detrás das igrejas, de muitas igrejas ainda. Que legal. Você tocou também num ponto bem específico, profetas. Hoje também tem muitas pessoas Uhum. que, em vez de usar o dom, querem usar o dom que Deus deu de graça para cobrar. O que você acha disso? Essa é uma pergunta meio polêmica mesmo. O que eu posso dizer, na verdade, sobre isso é que depende muito mais da intenção do coração, né? Eu entendo que o obreiro é digno do seu salário, mas eu também entendo que toda prosperidade, vamos dizer assim, ou finança, ela recorre debaixo de uma obediência. Então, na verdade, tudo aquilo que vem para você é uma consequência de sua obediência. Não é algo que você vai precisar necessariamente, digamos assim, bajular por você ter um dom e você querer trazer isso como forma de manipulação para as pessoas, né? Porque o que a gente vê, na verdade, hoje é pessoas usando um dom para manipular, para crescer, para enriquecer. E a gente entende que, outra coisa, mesmo que você não tenha retorno dessa prosperidade de forma imediata, isso não importa, porque o seu propósito é muito maior do que isso. Até porque quem cuida de você é Deus. Se a gente for olhar para a igreja primitiva, lá 2000 anos atrás, né, os apóstolos, Paulo, Jesus andava em camelos, né? Jesus andava em jumenta, na verdade. Ele foi para Jerusalém pregar uma jumenta. E ele era Jesus, o Filho de Deus, o Rei. Ele poderia ir no cavalo branco. Mas a gente entende que a simplicidade, a humildade faz parte do caráter do cristão. Né? E por esse motivo que, como a gente sabe se a pessoa é profeta, por exemplo, se ele é homem de Deus? Vê os frutos nele, vê o caráter dele. Porque fruto, ele fala muito mais do que o dom. Você pode ter o dom, mas se você não tiver o amor, que é um dos caráteres do Espírito Santo, nada disso importa. Nada do que você tem e do que você construiu, não importa. Né? O que importa é o amor e a dedicação ao reino de Cristo. Aí você vai ver quem é a pessoa de verdade. Parabéns pela sua resposta, foi muito colocada, né? Porque eu acredito que não só eu, mas como muitas pessoas que estão assistindo, fazem essas perguntas, né? Hoje em dia, no mundo, as pessoas, como jogam nas redes sociais, virou moda falar de Exato. Deus. Uhum. Claro que Deus ama isso, mas ele ama de uma forma, como você falou, humilde, não Humilde. querendo enganar as outras pessoas, né? Deus quer sim que o mundo todo fale dele. Seria perfeito e maravilhoso para ele, mas depende de como a pessoa está se colocando para Exato. falar em nome dele. E você percebe que é tudo voluntário, né? Tudo tem que ser. E é até bom de falar isso com vocês, porque assim, as pessoas me perguntam muito, né? Como deve ser o cristão? Primeiro que todo relacionamento, assim como você tem um relacionamento com uma pessoa, com um amigo, com alguma amizade, tudo com Deus tem que ser de uma forma natural, espontânea, 100% voluntária. Por isso que na minha vida, eu acho que tudo aconteceu tão rápido, né? Que por mais que meus pais tiveram ali uma orientação, né, do pai para um filho, que é normal, né, de saber educar,
Tudo em mim foi voluntário. Eu me coloquei em disposição, desde criança, na adolescência, para saber quem é Jesus, né? Quando eu via minha mãe orando e escutando a voz de Cristo, eu falava assim: eu não quero depender da minha mãe para Cristo falar alguma coisa para mim. Eu quero construir isso. E foi tudo tão natural, tão bom, que eu percebi que Jesus é leve e o fardo dele de fato é suave. Então tudo se torna leve, é intencional, né? E senão a gente vamos viver conforme um padrão religioso, né? Por isso que as pessoas hoje têm vivido pela moda. O que é moda? É quando você começa a correr de acordo com a manada. Daí você não tem identidade, você não sabe quem você vai, né, pelo que o outro fala, pelo que o outro faz. E a gente vê que chamado ele também é singular, o propósito é individual de acordo com aquilo que Deus predeterminou sobre a missão, né, da vida de cada pessoa. Então, é isso, né? E outra coisa, a moda hoje é, amanhã deixa de ser. Então, as pessoas hoje, eu percebo quanto elas têm vivido, até mesmo dentro de igrejas, sobre máscaras, né? São personagens, não são seres humanos, né? E como moda hoje é, amanhã deixa de ser, você é mais ou menos. E no reino não existe mais ou menos. Ou você é, ou você deixa de ser. Muito bem. E eu quis tocar nisso porque eu sou cristã. Eu sou cristã Sim. há 10 anos, tá? O meu marido, que ele é cristão desde berço. Cresceu sendo evangélico. E quando eu me converti numa igreja que realmente tinha ali mais a palavra de Deus do que cobrança. Digo Uhum. cobrança do quê? Que fica ali quase meia hora cobrando dízimo e tudo mais. Eu acredito que nós que somos cristãos sabemos exatamente que nós devemos é, proporcionar o dízimo, devolver para o Senhor o que Ele está dando para nós. Mas tem algumas igrejas que eu não concordo. Tem igreja que nem hoje pega na Bíblia. Uhum. E é isso, e Deus quer que a sua palavra seja. Ou quando não, tem gente na rede social querendo desmerecer a Bíblia porque foi escrita por não sei quem, foi por não sei quem, porque foi traduzida, porque não sei o quê. Mas querendo ou não, é a tradução de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo e Deus também, né? Porque antes de Jesus teve o Primeiro Testamento. Então, eu acredito muito. Eu conheço uma pessoa que ele já leu a Bíblia mais de 5 vezes. Olha só. Ele ama a Deus acima de qualquer coisa. Mas ele fala que ele não tem uma religião. É, Porque ele é grande nos negócios, mas ele fala assim: eu não vou modificar minha empresa por cada pessoa que se diz cristão falando que eu devo ou não devo fazer. Porque é isso que. uhum. Você não pode fazer isso. Porque Deus não gosta. Você não pode fazer isso porque Deus não gosta. E muitas pessoas acabam, como você falou, como é que eu posso dizer? Indo só na base da religião em vez de falar com Deus mesmo, ter essa intimidade, né? É por esse motivo que o amadurecimento na fé é importante, porque o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente para quem está caminhando agora na fé cristã, a gente precisa fazer o quê? Criar raízes. E como você cria raízes? Quando você começa a construir o teu relacionamento no secreto. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora, né? Foi isso que Jesus falou. Porque é tudo ali que acontece. Tem muitas coisas que vai acontecer na sua vida em relação a Cristo que câmera não vai filmar, que holofotes não vão aparecer, né? Que você não vai ter fama no momento. É só você e Deus. É uma conversa entre você e Cristo. É ali que tudo acontece. Rita, posso dizer para você, com toda a convicção no meu coração, que as minhas maiores experiências não foi em cima do púlpito, foi no quarto orando sozinho com Cristo, onde ninguém me via. As pessoas até falam: nossa, mas você é tão jovem, quanto conhecimento, quantas experiências, como é que você consegue, né, passar isso? E eu falo: é porque vocês não viram o preço que foi pago, né? Vocês não estão vendo o resultado de tudo que acontece hoje, mas que foi construído lá no meu quarto, lá no meu Sim. secreto. Então, a questão ali que a gente pode colocar em prioridade para essas pessoas, né, principalmente, é de construir esse relacionamento. Por isso que Paulo fala: cuidado, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode ler a Bíblia, mas sem o Espírito Santo, tu vai ter 1000 interpretações. Agora, quando você convida ele, tem acesso direto com o Pai, né, porque o véu foi rasgado para isso. Jesus veio para isso. Ele quebrou o tabu. E hoje a religião ela tenta construir o véu, né, que já foi rasgado por Cristo. Então, o que acontece? Quando você constrói isso, o Espírito se aproxima, você tem acesso, e aí a revelação da palavra vem sobre o seu coração, onde nenhuma religião, nenhuma crença pode destruir o relacionamento que você construiu com ele. É verdade, eu sou prova viva, tenho vários testemunhos com a minha intimidade com Deus. Ele faz coisas
infinitamente mais do que pedimos e do que imaginamos, porque Ele escuta o nosso coração e Ele sabe o que é melhor para todos nós. Antes, eu sempre falo que antes eu tinha muito medo de falar, Senhor, eu estava hypada no dinheiro e tudo mais. E sabe quando você está hypada no dinheiro e você tem aquele receio de falar, Senhor, que seja feito a tua vontade, porque Ele pode ir lá e... Aí a gente escutava aquela música de Jó, como pode ainda adorar? Então, e aí eu ficava com muito medo. Então, quer dizer, eu estava amando mais Mamon do que Deus. E aí, o que Deus fez? Espera aí, Rita. Eu vou limpar só um pouquinho ali para você aprender. Sinceramente, hoje eu tenho muito mais paz do que eu tinha antigamente, quando eu tinha muito dinheiro. Porque eu tinha amizades interesseiras, eu tinha pessoas ao meu lado interesseiras. Não que eu não tenha hoje, porque a gente não sabe o coração de cada um, mas quando você vai decaindo, você fica sem ninguém. E eu posso te dizer, do meu testemunho, que eu estou vivendo agora a glória da segunda casa, mas no meu testemunho, que quando você está lá embaixo, todas as pessoas não têm ninguém. E aí que eu comecei também a dar valor no meu casamento. Porque eu e meu marido, a gente deu valor no nosso casamento depois que a gente passou por isso. Porque a gente era totalmente competitivo. Por quê? Porque a gente viu que só eu e ele que ficamos. Então Deus fez uma reviravolta para Olha só. mostrar que primeiro ele, segundo a minha família, que na verdade eu e meu esposo, que a gente fala esposa ou esposo, né? E a minha família. Então quer dizer, ele transforma ali para falar, não, você está fugindo do meu propósito, eu vou te colocar de novo. Olha E só. aí a gente começa a colocar o joelho no chão, a gente começa a ter intimidade, a gente começa a ouvir, e é muito legal isso que você está falando. Mas contando aqui pra gente, eu amei as suas respostas, e eu sei que você tem uma mentoria Sim, cristã. Conta um pouco pra gente o que, que você ensina na sua mentoria. Assim, claro, os títulos, capítulos, né? Que você não vai passar a mentoria aqui, que se sim. a pessoa quiser, ela vai ter que comprar, né, gente? Então, conta um pouquinho pra gente. O que acontece, né? Eu criei um nome chamado Mentoria ACE. ACE significa Alma, Corpo e Espírito, é uma abreviação, na verdade. E dentro dessa mentoria, qual é o propósito? Desenvolvimento pessoal e espiritual sobre a vida da pessoa, né? Porque a base é a espiritualidade na fé cristã. E o que eu ensino nessa mentoria? Eu busco a pessoa, na verdade, a se alinhar e imergir no autoconhecimento pessoal dela, né? Bloqueios emocionais, traumas, travas, tudo isso que impede a pessoa de exercer o propósito de vida dela, seja dentro da igreja, ministério, dentro de uma vida profissional, né? Por exemplo, dentro dessa mentoria, o que eu mais escuto de relato de pessoas, né, quando vem contar testemunhos, é que, nossa, eu estava tão presa que hoje eu consigo liderar de uma forma que nem a minha equipe está entendendo hoje como eu estou gerenciando elas, né? Porque ela começou a fluir e a equipe dela dentro da empresa também começou a ter, tipo, bater metas, né? Colocar vendas em ordem, etc. Porque a gente sabe, né, que a equipe, de alguma forma, é o espelho da liderança, da autoridade ali principal. Tanto é que um dos métodos da mentoria é exatamente formar o autogoverno sobre essa Uhum. pessoa, né? Então, o propósito da mentoria que eu posso dizer para vocês é consolidar autoridade e identidade para você fluir no seu propósito de vida. E tanto é que eu falo, essa mentoria é para todos, né? A base é espiritual, né? Porque a minha fé é cristã, porque eu vejo Jesus trazendo essa transformação sobre as pessoas, mas você que tem interesse pode nos procurar lá nas redes sociais, né? Como tá aí Jonatas Monteiro Underline. Temos um site também, temos todo um suporte que vai atender vocês. Tanto a minha turma, ela na verdade a mentoria ela é feita de duas formas, né? Tanto em turma, em grupo, quanto individual também, comigo mesmo. Então, tá tudo aí acessível para as pessoas. Jonathan, já teve algum testemunho dessa sua mentoria? E se Sim, você puder, poderia contar para nós? sim. Por exemplo, uma pessoa, vamos colocar agora para o âmbito mais espiritual, digamos assim. Uma pessoa que ela tinha muitas travas, de traumas, que ela nem sabia até então, e daí dentro da mentoria, isso em turma, né? A pessoa ela começou a entender, por exemplo, ali de crenças limitantes, bloqueios emocionais, que é uma aula específica sobre isso. E ela conseguiu identificar, começou a anotar, porque é uma mentoria bem prática, tá? Porque assim, na aula a gente começa a identificar, a gente começa a trabalhar com mapeamentos. Na aula eu ensino a fazer mapeamentos. E daí ela começou a fazer, e no outro dia ela falou que ela me mandou mensagem assim, né, 3 horas da manhã. E ela falou assim: Jonatas, eu não sei o que está acontecendo, mas eu identifiquei tantas coisas que quando eu fui começar a orar,
eu pude perceber o quanto o trauma da comunicação, né, travou a minha vida. E eu fazendo uma oração, comecei a praticar tudo que você falou, e agora eu não sei o que aconteceu, que eu quero falar de Jesus, que eu consegui me posicionar, porque traz posicionamento mesmo. E hoje eu consigo dar palestras, hoje eu consigo levar a pregação para Jesus diante de outras mulheres, porque era uma mulher, né? E ela falou que onde ela vai, ela está conseguindo se comunicar, né? E ela percebeu que a trava dela estava na comunicação por conta de um trauma passado, que ela esqueceu, mas estava lá na criança, cristalizou na criança de 7, 8 anos dela. E hoje ela consegue viver como ninguém, se comunicando, sendo empoderada, aparecendo, porque ela se escondia por detrás das câmeras, hoje ela consegue aparecer e tudo é muito mais leve e fluido na vida dela. Exatamente isso. É verdade. Como todos falam, onde tem Deus tem paz, Tem né? paz. Se não tiver paz, não tem Deus. Exatamente. Tanto é que você até falou de uma coisa, né? Que Deus te fez uma reviravolta na sua vida, exatamente com palavra de confronto, né? E eu até falo, olha só, você para entrar na mentoria tem que ter coração aberto, porque vai te confrontar, vai confrontar crenças antigas, conceito que você tem que deixar para trás, você tem que jogar no lixo e colocar conceitos novos, né? Princípios, valores que realmente vai edificar a sua vida. E todo confronto, ele é importante para a nossa vida, né? Porque vai nos tirar da zona de conforto. E a mentoria é para isso, tirar da zona de conforto, colocar você em movimento e alinhar o seu propósito. É exatamente isso. É, sem dúvidas. Eu tive muito confronto, né? Tanto é que eu cheguei a questionar, para você ter uma noção, eu estava nesse dia no meu carro, que eu não estava querendo vender. Eu estava meio que perguntei na minha mente, né? Nossa, se viver com Deus é viver assim? Mas antes está no mundo, porque estava tudo perfeito. Só que num tempo, parece, como eu tinha acabado de fazer um propósito de 2 semanas, 3 horas da manhã orando. Quando eu fiz essa pergunta, eu tinha acabado de fazer o propósito. Mas aí eu acredito que eu peguei tanta intimidade que eu ouvi aquilo assim: calma, que é Deus te testando. Você tá com ele por quê? Por interesse ou por amor? E naquele momento eu pedi perdão e falei assim: não, independente do que eu tenha que fazer, eu vou deixar. Aí foi nesse momento que eu passei por isso, que eu tive esse questionamento, foi que eu disse: eu não vou ter mais medo de que seja feita a sua vontade. E por incrível que pareça, todas as vezes que agora que eu tive intimidade com Deus e eu falei que seja feita a sua vontade, só coisas maravilhosas ele faz na minha vida. E mesmo que ele faça alguma coisa que não dê certo, eu agradeço. O pouco ou muito. Que tanto é que quando eu tive que abrir mão de algumas coisas, eu fiquei quase depressiva. Uhum. Eu fiquei com raiva. Meu marido teve que me sacudir e falar assim: seja grata, porque ele não tirou tudo de você. Quantas pessoas não têm nada? Ele não tirou tudo de você. Então, naquele momento, eu acordei e eu falei assim: verdade. Para de ser tola, porque o que eu estava sendo era tola. Eu estava apegada. Então, igual uma música que tem, eu não sei se você já ouviu Livramento. Eu Sim. prefiro tirar coisas de você do que te perder. Então ele preferiu tirar, ele tirou todas as coisas que eu estava apegada. Todas as coisas que eu estava apegada para encontrar ele. E ele me colocou em lugares hoje que eu jamais imaginei. Conheci pessoas que eu jamais imaginei que eu iria conhecer. Eu vivia numa bolha amando Mamon. E hoje eu vivo na bolha de Deus, vivendo coisas. Então eu consagro todos os dias a minha vida a Ele, que seja feita a vontade dEle, independente de ser boa ou ruim. Mas eu confio nele, independente de todas as coisas. E eu falo com Ele todos os dias. Se aparecer alguma coisa que vai me tirar do teu propósito e do teu caminho, tire da minha vida. Isso significa, Rita, que na verdade o mundo espiritual trabalha por meio de oportunidades, através da flexibilidade do coração. A partir do momento, né, que você, mesmo você tendo um coração até duro, Deus te dá oportunidade por meio de sinais, pessoas, conversas, informações. Ele te dá gatilhos emocionais para que você entenda: nossa, Deus está fazendo alguma coisa ao meu favor. Basta eu decidir aceitar isso ou não. Você decidiu, você se alinhou com a vontade dele, porque você abriu mão dos seus desejos, renunciou, pediu perdão e as duas vontades se tornaram uma. Ou seja, o propósito entrou em alinhamento.
E é exatamente isso, porque como é que Deus ele vai entrar no seu coração e trazer clareza no momento de tanta dúvidas, questionamentos, principalmente quando a gente fala da sociedade de hoje, né? É tanto síndrome do pensamento acelerado, Sim, ansiedade, transtornos emocionais, e Deus mostra o tempo todo quanto Ele está do nosso lado, querendo nos dar oportunidade. Basta abrirmos o nosso coração, deixar o Espírito Santo entrar, fluir, e a gente começa a emergir nessa vontade que é boa, perfeita. perfeita e É, agradável. eu falo sempre isso quando eu estou palestrando, eu falo sempre para as pessoas que eu estou conversando, porque eu posso falar que eu sou um testemunho vivo. Eu era uma pessoa totalmente que se a pessoa me fizesse algo, eu era rancorosa, eu ficava com raiva, eu pensava em dar o troco. Hoje, se alguma pessoa vier falar para mim, falo, Senhor, entrega nas tuas mãos. Quando o mundo, o lado da carne Uhum. tenta querer ser agressiva, voltar a ser como era antes, hoje eu respiro fundo e falo: não, o Espírito Santo está falando aqui, para, Rita, fica calma, segue sua vida, não trava sua vida por conta disso e continue. Porque, e engraçado, aparece tantas provações, não sei se é o inimigo ou se é Deus me testando, porque fica assim cutucando. E é incrível, né? Quanto mais você tem intimidade, o mundo espiritual ali e tal. Uma vez uma pessoa me contou, que eu acredito que você deve falar isso também na sua mentoria, que a gente tem sorte de não ver o mundo espiritual, porque senão a gente ia ficar com medo. Do tanto que quando a gente tá de joelho no chão, é coisa. Eu às vezes não posso não ver, mas quando eu faço meus propósitos de 3 horas da manhã, eu sempre acendo uma luz, porque eu fico. Porque sabe quando você sente aquela sensação que tem um monte de gente em cima de você? Sim. E aí parece que tem alguém ali tentando te. Eu sinto. E aí eu falo, peraí que eu vou acender uma luzinha ali, Deus. Eu sei que eu confio no Senhor, mas deixa eu acender uma luzinha ali que eu tô. É que as pessoas têm que entender que o mundo espiritual não é só flores, né? Sim, É como a realidade. No mundo você tem tanto assim, mil maravilhas, assim, né? As sete maravilhas do mundo, mas também tem outro lado do mundo, né? Que tem sim. coisas sofredoras, assim. Então, assim, o mundo espiritual não é só anjos. Uhum. Existem outras coisas ali e você precisa entender os dois lados, né? E para você que quer emergir, entrar, por isso que eu falo, para ser crente, tem que ter coragem. Para alguém que tem realmente querer ter intimidade com Deus, tem que ter coragem. Porque são coisas que Deus te levanta e te aprofunda ao mesmo tempo, e você tem que se preparar e ter coragem para isso. Exatamente. Porque zona de conforto não é com Cristo, não. É confronto, mas ao mesmo tempo é uma vida a qual você fala assim: meu Deus, eu não quero sair desse lugar. Porque uma Sim. vida com Deus, você sente cuidado, você sente o amor, você sente a leveza. E na verdade, o confronto é só para você crescer. É tudo crescimento para sua vida. É. E aí muitas pessoas às vezes desistem no meio do caminho, né? Que é Uhum. aquilo que aconteceu comigo no carro. Talvez, se eu não tivesse, talvez, criado essa intimidade de 2 semanas com Deus, no propósito de 3 horas da manhã, então se fosse uma cabeça muito tola, né? Eu talvez não teria também escutado a voz do Espírito Santo falando para mim, calma, Uhum. respira. E eu talvez teria desistido ali naquele momento. Quer saber? Que eu acho que hoje que muita coisa acontece no mundo, né? A gente vê pessoas cristãs que do nada voltam para o mundo porque talvez tiveram o mesmo pensamento que eu naquele momento. Exato. Não conseguiram, na verdade, se manter fortes, né, constantes ali. É difícil, né? Por esse motivo que a gente tem que estar sempre ali do lado dessas pessoas, se a gente puder ajudar e etc. Mas é como eu falei ali no começo, é necessário criar essa base, essa raiz, né? Porque senão o vento vem, balança e a árvore acaba caindo, né? O fruto acaba caindo. Então, correr aos braços do Pai. E entenda uma coisa, por detrás de toda angústia, todo sofrimento e toda falta de entendimento que você possa passar na sua vida, você tem acesso ao Espírito Santo, conversa com Ele. O que aconteceu com você, Rita? Você conversou com Cristo. Então, por que Cristo trouxe essa paz? Porque você deu a legalidade, abriu a porta do seu coração para Ele trazer isso para você. Porque às vezes a gente passa por desespero tão grande que a gente esquece de Deus. A gente esquece que a gente tem um Deus tão grande, tão poderoso. Eu sou mentor, mas não existe mentor melhor do que o Espírito Santo, tá? Na verdade, ele é meu mentor. Se eu faço tudo que eu faço hoje, porque a sabedoria veio dele, o conhecimento veio dele, os dons são dele, nada, tudo que eu tenho emprestado, né? Eu sou apenas um canal que eu me coloquei em disposição. Deus, a minha primeira oração quando eu era criança, eu falei assim: meu Deus, o que eu posso te dar? Como é que você vai falar comigo, vai me usar? A minha oração quando eu era criança, eu lembro disso até hoje: Senhor,
eu não tenho nada. Então toma esse nada e usa pra ti. Eu fico tão emocionado assim, porque era tudo que eu tinha para oferecer a ele. Toma esse nada e usa para levar o que o Senhor quer para pessoas, né? Que eu até então nem sabia qual que era o meu chamado. Eu falava assim, tô aqui disponível. Então lembre-se que o Espírito Santo é uma pessoa que quer conversar com você e ele pode sim te trazer sabedoria, entendimento e direcionamento para tudo que você está passando, porque ainda existe esperança para uma árvore que está caída e você tem Jesus dentro do seu coração. Isso é verdade, gente. E hoje também nós, como pais, né, pessoas que são pais, tem que levar isso para dentro de casa, né? Eu sempre falo para meus filhos, eu falo assim: "Ah, você quer isso? Já falou com Deus? Para ele orou para ajudar mais papai e mamãe para poder te dar ou você já orou para você merecer isso? Será que é da vontade dele você ganhar isso?" E quando eles falam: "Mamãe, hoje eu sabia que a prova era difícil, falei com Deus. Você acredita que eu acertei tudo?" Olha só. Para você ver. Então a gente também tem que levar isso para os nossos filhos, assim como você falou, seus pais, eles com certeza lhe ensinaram de uma forma diferente, né? Porque eu acredito que as pessoas filhas de pastor têm muito aquela coisa de rigidez, né? Aquela coisa de maltratar o filho, querer ser na força. E na verdade, talvez você teve isso diferente. Você teve de uma forma de amor, de carinho, que é o que eu tento passar para meus filhos. Sim, Meus filhos nunca apanharam nem de mim nem do pai deles. olha só. Porque o meu marido viveu isso na base cristã. Ele apanhava para ir para a igreja, ele apanhava para isso, apanhava para aquilo. E eu também cresci não apanhando, eu cresci no castigo. Então eu conversei com meu marido e falei: olha, a gente tem que ensinar castigando. É igual o Senhor, ele vem lá, faz uma bagunça igual a gente vai fazer a bagunça na vida dos nossos filhos, porque a gente vai tomar deles o que realmente eles mais gostam para eles aprenderem o caminho que eles têm que seguir. Exato. É que o que acontece, na verdade, é toda uma questão de sabedoria e como educar. Por exemplo, minha mãe tem uma pessoa de personalidade forte, tá? Sim. Ela sempre me cuidou assim em relação com o amor de Cristo. Mas, por exemplo, olha o que minha mãe fazia. Quando eu e meus irmãos, eu tenho mais dois irmãos, quando a gente brigava, assim, aquela briga de criança, sabe qual era o nosso castigo? Fiquem de joelho e leia o Salmo 91. Era assim. E ela ainda falava assim, e leia em voz alta para eu saber que você tá lendo. Era esse o nosso castigo. Não vão jogar videogame, não vão fazer nada. Vão ler a Bíblia, que é isso que vocês estão precisando. E a gente lia a Bíblia. Então, a sabedoria que ela usava era essa. Então, assim, o que acontece? E tem coisas que é o próprio Espírito Santo também que vai convencer. Quando não tá mais no teu controle, aí já tem que entregar na mão de Deus, né? O Espírito Santo fala, Deus é o Espírito Santo que convence o homem do erro, do pecado, da justiça. Então tem coisas que vai estar ao teu alcance. E quando já não tá mais ao seu alcance, aí é Deus que vai fazer. É verdade. E nesse caso, nas suas palestras, Sim. você usa muito o quê para você passar para as pessoas? Eu sempre trago um princípio de identidade, tá? Identidade e propósito sobre a vida da pessoa. Então, o que que eu faço? Eu trago esse, na verdade, esses paradigmas no sentido de quem é você, o que que você veio fazer ao mundo, você tem consciência. Eu sempre jogo para a consciência da pessoa, primeiramente, quem ela é, que ela é em Cristo e quais são os dons, habilidades e talentos que ela pode exercer diante desse chamado, né? Primeiro eu faço a pessoa entrar na originalidade, né? Da essência a qual ela foi criada para depois ela cumprir o ID, né? Porque Jesus fez isso com o discípulo, né? Primeiro ele formou, ele trouxe para o secreto para depois mandar para as nações. Então trago a identidade, né, que é o pilar da mentoria e o propósito para que ela tenha visão para depois exercer esse chamado. Voltando para sua mentoria, você vira meio que um psicólogo também, né? Porque a pessoa vai falar como ela está se comportando e você vai meio que direcionar ela também? Digamos que sim. A minha base na graduação, eu fazia engenharia química numa Federal do Rio, só que eu tive base ali de pouco de neuroquímica, né, de neurociência. Tanto é que isso foi uma das funções que me fez mergulhar ainda mais na questão almática, pensamentos, etc., a qual fui também, de alguma forma, entendendo sobre traumas, né, coisas que possam, de alguma forma, bloquear os pensamentos e coisas emocionais sobre a vida da pessoa. Então, como eu trouxe esse conhecimento da neurociência, digamos assim, eu consegui entender mais esse lado íntimo das pessoas, a qual hoje eu consigo juntar esse útil e agradável, um pouco de base de neurociência e daquilo que eu conheço sobre a palavra de Deus. Você já teve alguma pessoa que foi bem difícil de implementar, de passar isso, né? Falar como Deus, a gente viver como Jesus viveu aqui nessa terra.
É, Já teve alguém que te contrariou, era sistemático, eu ficava falando, não, mas eu não acredito nisso, não, isso, sim. e você foi lá e deu essa reviravolta e convenceu essa pessoa? Ah, tem muitas. É que hoje, assim, como eu falei, eu na verdade lido com 2 públicos, né, digamos assim, tanto com o público cristão, quanto o público também um pouco mais cético, né, empresários, médicos, por exemplo, são pessoas que também me procuram muito. E eles perguntam, na verdade até faço questão deles perguntar, porque quanto mais pergunta, mais eu tenho a chance de poder falar sobre Jesus. Então, na verdade, o confronto, né, ou esses questionamentos é algo que nem, assim, me leva para negatividade. Na verdade, eu aproveito essas oportunidades para falar sobre esse lado de Cristo. Mas o que, que acontece? A dificuldade que eu percebo não é nem questão da pessoa ter traumas ou não, ou alguma coisa que possa dificultá-la. Mas quando a pessoa, mesmo que ela venha me questionar, mas ela está com o coração aberto para poder, pelo menos, compreender de forma empática, né, para se colocar no lugar, eu percebo que essa pessoa ela consegue ser muito mais ensinada, né, e muito mais transformada do que aquela pessoa que se acha dono da verdade, fecha o coração e não consegue ouvir o outro lado. Porque quando você se coloca em posicionamento assim, por exemplo, hoje eu tô desse lado, né, na minha realidade, mas quando você consegue olhar de uma outra ótica, né, e revirar a sua realidade e se colocar no lugar daquela pessoa, você consegue compreender os dois lados. Claro que a decisão é sua, né, de querer ter aquela vida, aquele estilo de vida, mas você consegue no mínimo trazer essa compreensão para sua mente. Aí a conversa flui, não tem aquele debate negativo e as coisas começam a andar de acordo com o diálogo. Legal. E assim, para a gente finalizar, qual palavra você daria para as pessoas que precisam não só da sua mentoria, mas também de Deus, Jesus Cristo? Você leve essa palavra para dentro da casa dessas pessoas que estão assistindo e que tenham a vontade de transformar a sua vida. E talvez não tenha alguém que esteja pegando na mão e que possa, talvez o Jonathan pegar na sua mão, né, através da mentoria dele, ou você que quer convidar ele para palestrar, que possa chamar ele também para levar esse amor, né, esse propósito para você. Então, Jonathan, deixa essa palavra para as pessoas que queiram talvez ter esse direcionamento ou alguém para agarrar a mão, Uhum, porque talvez você aí do outro lado está ouvindo pessoas que não têm o mesmo propósito, que não têm um amor em Deus. É o mesmo que você ser casada e querer escutar um conselho de uma pessoa solteira. Que conselho essa pessoa solteira vai dar para você? Que conselho essa pessoa que é ateu vai dar para você sobre o amor de Deus? Talvez você tenha depressão, ansiedade, tenha aquela vontade de suicídio por conta de pessoas e palavras que você está escutando. Talvez você não tenha uma mão para estar ali te ajudando, te guiando no caminho certo. Então, eu queria que o Jonathan deixasse essa palavra para vocês, porque são pessoas como ele que você precisa ter na sua vida. Pessoas que vão agarrar a sua mão e vão dizer: não, você é muito mais, você é filha amada, você é filho amado, você foi escolhido entre milhões na barriga da sua mãe. Por quê? Porque foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te colocou ali. Foi Deus que te deu uma missão. Não se compare. Você é único. Por isso que nós temos DNAs diferentes. Nós temos digitais diferentes. Porque Deus é perfeito. E Ele fez você diferente de todos. Você não é igual a ninguém. E você precisa de uma pessoa como Ele para estar ali, te orientando e fazendo você evoluir cada vez mais na sua vida e te mostrando que o amor de Deus é realmente o melhor para sua vida. Fala, John. eu quero citar para você uma frase que o próprio Cristo falou: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entenda algo: você tem acesso ao Pai. Tudo que você precisa é dizer sim para o Espírito Santo entrar no seu coração. Então entenda algo: que por detrás de todo sofrimento, de todo questionamento, de toda desilusão que você esteja passando, por essa fase, por esse desafio que a vida te deu, te proporcionou por algum motivo, não importa no momento, o que importa é abra o seu coração, porque Deus te vê, Deus te enxerga, Deus quer cuidar de você, porque existe vida, existe esperança e todo vazio, tudo aquilo que não faz sentido para você, ele preenche com amor,
com paz e alegria. Deus está o tempo todo cuidando de você, até porque Ele não dorme. Ele cuida, Ele zela, Ele trata. Então entenda algo, existe salvação para a tua casa, existe salvação para a sua vida, expectativa de futuro sólido no Pai. Ele é o único que pode salvar, transformar e libertar uma alma aprisionada pelo passado e pelo erro, ou seja, pelo que for. Deus tem vida para você. Então, meu convite para você é: venha até Cristo, que Ele tem o melhor para a sua vida. Glória a Deus. Jonathan, muito obrigado. Eu queria que você falasse sua rede social para as pessoas adicionarem você e te encontrar para comprar, para talvez agarrar a sua mão ali na Sim. mentoria ou te chamar para palestrar, seja o que for. Fala sua rede social pro Mais pessoal. uma vez, Rita, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. É um privilégio estar aqui. Está sendo algo assim muito bom para mim mesmo e poder não só divulgar meu trabalho, mas principalmente a palavra de Deus, né? Minhas redes sociais, né, no Instagram, Jonatas Monteiro Underline, tá? Ali, na verdade, é a minha principal rede social, a qual eu coloco os conteúdos, informações sobre a mentoria. Tem meu canal no YouTube também, que é Jonatas Monteiro, que eu coloco outros vídeos mais longos para falar sobre a palavra de Deus. No meu Instagram, principalmente, eu faço lives semanais, você que quer me acompanhar. Ali também é minha principal rede de contato. Você não só que quer que eu vá dar palestra ou quer, de alguma forma, participar das minhas mentorias, mas também que quer me levar para pregar, né? Eu também sou pregador, levo a palavra de Deus, então você também quer fazer convites, pode me chamar ali, que tá, o acesso é ali, eu vou responder todos, tá? E o acesso é direto. Então, muito obrigado mais uma vez, me segue lá nas redes sociais e tamo juntos. Gratidão, Jonathan. Amei as suas respostas. Amei tudo que você trouxe aqui sobre a palavra de Deus. E cada vez eu sou mais apaixonada por ele, né? Como você falou, nosso primeiro amor. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu propósito. E que você continue no caminho que Deus escolheu para a sua vida. Eu tenho certeza que vai ter muito sucesso e vai dar muito certo. Amém, Rita, Amém. muito obrigado. Pessoal, então ficamos por aqui. Encontro vocês na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês e nos encontramos, se Deus quiser, na próxima segunda. Tchau, tchau.